Boa tarde, seja bem-vindo a essa nossa live. O tema de hoje é trauma de infância adulto depressivo. Eu sou a Cris de Medeiros, sou terapeuta e sou especialista em acesso ao inconsciente e ajudo pessoas como você a eliminar traumas de infância. Então sejam todos bem-vindos a essa live. Já aproveita, clica aí no coraçãozinho, acessa o meu canal. Estou transmitindo pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Face e pelo Instagram. Muito bem, então vamos falar de traumas de infância e adulto depressivo. O que é isso, né? Que história é essa, Cris? Vou começar com o cenário nosso. O cenário sobre depressão diz o seguinte, que a depressão é o mal do século. Nunca houve uma doença mental não como uma doença mesmo, né? Tão grande, tão significativa quanto a depressão. É uma doença silenciosa, que a gente não percebe a manifestação dela. E não tem, você pode fazer um exame médico, você não consegue detectar a depressão, né? Não é laboratório, não é exame de sangue. E quem tem depressão não se vê deprimido, não compreende o mecanismo da depressão. E sabe que a depressão ela atinge 10% da população mundial? Muita gente, não é? Bom, a depressão ela é uma das maiores incapacitantes no mundo. Ela incapacita as pessoas para relações, para trabalho, para tudo. A pessoa se fecha. Né? Ela é incapacitante. Ela atinge 300 milhões de pessoas. De todas as idades. Ela é bem democrática, a depressão. Ela não quer saber se é idoso, se é jovem, se é adulto, se é forte, se é fraco, se é negro, branco, se é americano, ou paraguaio, ou brasileiro. Ela atinge todo mundo, ela é indiscriminada. Né? E isso são dados da Organização Mundial de Saúde, de uma Organização Pan-Americana da Saúde, então são dados comprovados, são estudos. Bom, a Cris, ok, você fala do mundo, mas o Brasil está livre disso, não está não? A gente não ganhou a Copa, mas a gente está livre de depressão, um país que tem praia, que tem futebol, que tem tudo de bom, né? Tem cerveja no final de semana. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha só, Brasil é o país que tem mais casos de ansiedade no mundo. Esse é uma conta feita em 2019. 16,8 milhões de pessoas no Brasil, em 2019, foram diagnosticadas, diagnóstico médico, com ansiedade. E o Brasil é um dos líderes em caso de depressão. É um dos líderes em caso de depressão. Então, poxa vida, com esse cenário, como não falar em depressão? É ou não é? Como não falar? Quem é que sofre mais a crise, homens ou mulheres? Olha só, 11,3% dos brasileiros diagnosticados com depressão, as mulheres ocupam 14,7% desse total. E os homens, 7,3%. É bastante, né? Bastante. As mulheres, então, são mais acometidas da depressão do que os homens, o dobro das mulheres. Bom, por isso eu escolhi falar sobre traumas de infância e adulto depressivo. A crise tem relação entre trauma de infância e adulto depressivo? Sim, tem. Tem uma profunda relação, e é o que nós vamos ver. Mas quando a gente fala em depressão, nós estamos pensando na doença atual, né, do adulto, na fase de adulto, que nós chamamos de adultez. Mas nós não pensamos de onde vem, por que vem, por que a depressão me atinge? O que está acontecendo? Será que foi a perda do emprego? Será que foi a separação? Será que foi a morte do meu pai, da minha mãe? Será que foi a briga com a esposa, com o marido? A morte do cachorrinho?
Sabe? Tem gente que se deprime com a morte do cachorro, mas é isso mesmo. Né? Nós mal avaliamos que entre a vida adulta e a vida de infância, né, da criança, existe uma ligação muito forte. Está justamente aí onde reside o início da depressão. Os traumas de infância estão conosco, estão dentro de nós, fazendo uma série de desequilíbrios em que eu carrego a vida inteira. Sabe, né, que na nossa mente não existe passado. A nossa mente, ela está o tempo todo conosco. Então, o que aconteceu há 5 anos, eu carrego como se fosse hoje. E essa coisa fica amargurando aqui dentro de mim, né? Ah, sim, é muito relevante. E, puxa, não tem como não olhar para isso, porque traumas de infância me levam a um adulto deprimido, não é? Tá bom. Vamos ver. Qual é o benefício, então, a crise de a gente olhar isso? Cheque, você não percebeu, né? Há muitos benefícios para olharmos isso. E dois principais, além de uma lista enorme de benefícios que tem, falarmos sobre traumas de infância e adulto depressivo, quero falar de dois. Primeiro, a utilização de remédios para depressão, antidepressivos, é uma coisa assustadora. Eu não quero criar aqui uma polêmica, eu não quero entrar com o tema de a teoria da conspiração, mas se você olhar os números, e estão aí disponíveis, os números de consumo de remédios antidepressivos que movimentam milhões de dólares no mundo inteiro, nas indústrias farmacêuticas, na indústria de laboratório, é uma coisa de louco. Como, então, parar com esse consumo sem prejudicar grandes indústrias farmacêuticas? Há anos atrás, se diziam que 40% dos remédios eram remédios antidepressivos, o consumo. Como impedir isso, né? Então, e eu não quero falar de remédio, não. Nós podemos olhar para a solução do problema, e a solução não é remédio. Remédio é um paliativo, remédio é um curativo. Né? Por que a crise não é? Porque tem gente que toma remédio antidepressivo há 20 anos e não melhora. Quando para de tomar antidepressivo, fica ruim. Né? Então, um dos benefícios é você buscar a solução no lugar certo. Claro, você precisa tomar um remédio hoje, mas não dá para ficar só nele, porque senão não melhora. Nós vamos ver isso para frente. E eu vou contar até o final três passos importantíssimos para você mudar essa situação, desse estado depressivo em que você se encontra. Fica comigo, vou contar 3 passos como mudar essa situação. E vou contar durante essa live também segredos que ninguém revela a horas e que ficam nos consultórios, nas salas de terapia, guardados. E não pode, né? Não pode. Então eu vou revelar para você. Então, o primeiro benefício é você sair desse consumo desenfreado de remédios e que não vão nunca solucionar seu problema. E segundo, o segundo grande benefício é você focar na cura. E a cura não está no remédio, no efeito, em debelar, acabar com o efeito. Eu tenho que ir na causa. A cura está na causa, na origem, no princípio, no que desencadeou essa depressão em mim. Né? Então, não vamos nos enganar, não. Né? Então, grandes benefícios. Eu parar com soluções superficiais, quero até dizer. Uma vez um rapaz estava pescando próximo de uma ponte e ele já tinha pescado um peixe, ia pescar mais outro. Você gosta de pescar? Então, ele estava lá, tem até umas frases que dizem assim, tá nervoso, vai pescar, né? E aí, de repente, ele viu uma criança passando no rio, se batendo, e ele largou a vara de pescar, se jogou, tirou aquela criança, tem um peteleco nela, disse, vai para casa, menino, você está fazendo esse rio perigoso, quase se afogando. Joga de novo o anzol lá e ó, tá pescando. Outro menino,
Ele se joga de novo, tira aquele menino, dá outro peteleco nele, fala, mas gente, o que está acontecendo? Dois meninos descendo aqui. Ele olhou para a ponte, ele parou com o que ele estava fazendo, subiu, foi até a ponte e viu que tinha um buraco na ponte. As crianças saindo da escola, brincando, não percebiam o buraco, puf, caía no rio. Então, às vezes, é preciso parar com o que a gente está fazendo para olhar para outro lugar, para sabermos a origem dos problemas. Então, o que aquele rapaz estava fazendo era como tomar remédio para depressão, tirando os meninos um por vez. Ele ia continuar a vida inteira tirando o menino, mas foi preciso parar e buscar a origem daquele incidente. Muito bem. Então vamos lá, já que a gente falou disso, né? Eu percebo que tem um jeito errado de lidar com tudo isso, com depressão, né? E um jeito errado é ficar focado nessa ilusão de que o tempo vai curar. O tempo vai curar. O tempo não cura. O tempo passa. A finalidade do tempo é passar. O tempo não cura. Né? É uma ilusão você acreditar que o tempo vai te ajudar a fazer isso. Né? Outra ilusão é, o remédio está me deixando muito bem. É uma ilusão. Ele te deixa bem agora, enquanto você toma o remédio. Mas pare de tomar, você de novo vai voltar para o problema. Né? Então é ilusão, o tempo e os remédios. Então, a primeira coisa que é importante você ver, um jeito errado de fazer. Outro jeito é negar. Negar o que é crise? Negar que você tem depressão, negar que você não está assim, não olhar para o problema. Você já viu pessoas que se negam a ir a um hospital fazer uma consulta médica, porque se for, vão descobrir que tem câncer? Isso não é exagero. Tem gente assim. E quando descobre, fica na pior situação, porque já não dá para consertar. Está perdido já. Bom, muitas pessoas negam quando se escondem. Elas vão para o quarto não apenas pelo adoecimento da depressão, mas não querem olhar ninguém para que ninguém saiba. Outros buscam na bebida, na droga, estão negando a doença nelas. Não é uma doença corporal, eu não gosto de falar doença quando eu falo de depressão, sabia? Mas ela se manifesta assim, porque a doença, me parece, dá para a gente a conotação de que é tipo gripe, tipo Covid, tipo algo que entra, uma bactéria, um vírus. Isso não é. Depressão não é uma bactéria e um vírus. A depressão é um desarranjo das minhas emoções, dos meus pensamentos, que são associadas a um desequilíbrio hormonal e que geram uma série de situações fisiológicas. Né? Então, negar que eu esteja com é um péssimo caminho. Eu vejo pessoas que fazem isso, sabe? E o outro ponto é negar ajuda profissional, como, por exemplo, de psicólogos, terapeutas, não é? Inclusive médicos também, porque, além do remédio, tem que recomendar um tratamento psicológico. Aí nega, não, psicólogo é para louco, terapia é para louco. Não é! Louco é o que você está fazendo ao não aceitar essa ajuda, porque o tempo e o remédio não curam. Né? Então, mas eu também vejo que tem um jeito certo de se fazer. Tem um jeito que é legal. E eu quero mostrar para você esse jeito legal, esse jeito certo de fazer, para que você possa prestar atenção nisso, que há como sair da depressão. Ah, sim. E não é o único jeito que as pessoas dizem. Não é a única forma que falam, tomando remédio. Não é. Bom, qual é o jeito certo, então? Nós somos algo integrado. E isso é falado há muito tempo. Só que a gente parece que não acredita. Né? Nós somos seres integrados, constituído de mente. E essa mente é muito poderosa, a ponto de levar o seu corpo a um adoecimento fisiológico.
A gente acha que a gripe entra porque é gripe. Não, ela entra porque a, a, a minha defesa está baixa, meu sistema imunológico está abaixo. E por que o sistema imunológico fica abaixo, que é a nossa defesa? É porque as minhas emoções entraram em colapso, né? E aí o meu corpo padece, né? Então, mente é a primeira coisa importantíssima a se considerar. E ela influencia muito o nosso corpo, diretamente, porque a mente e o corpo são um sistema integrado. O que acontece aqui na minha mente reflete no meu corpo. E é claro, o que acontece no meu corpo reflete na minha mente. Por como assim, Acrísio? Olha só, se você ficar pensando num momento triste da sua vida, agora, faz essa experiência. Pensa num momento triste. Não precisa de muito tempo. Você identificando, você vai sentir no seu corpo já. Agora imagina você pensando isso todos os dias, todas as horas de todos os dias. Você está envenenando o seu corpo e o seu corpo vai adoecer. Alguns adoecem, câncer no esôfago, câncer no intestino, sabe? Adoecimentos físicos que a gente não percebe de onde vem. Né? Então, mente e corpo é um sistema só. Bom, eu mostrei a influência da mente sobre o corpo e do corpo sobre a mente. Eu sofri um acidente ou quantas doenças chegam e as pessoas ficam desesperadas, não é? É normal. Bom, imagina se eu agora souber que estou com câncer. Se eu souber disso agora, claro que eu vou ficar abalado. Abalado onde? Na mente. Então, a mente e o corpo são um sistema únicos que um influencia o outro. Um influencia o outro. Isso é um caminho importantíssimo para eu entender a depressão adulta por causa de traumas infantis. Se eu não perceber essa conexão, e que ninguém fala isso, ninguém é um exagero, né, Cris? É, mas quase ninguém fala isso. Por que deixa isso oculto? Olha, os seus pensamentos, essa mágoa que você guarda, ela que está deixando você mal. Quando não se perdoa, não é porque não se perdoa, é porque você está carregando um peso que você não devia carregar mais, é um peso do passado. Isso é muito ruim para você. Né? Então, mente e corpo é um sistema só. Ok, Acrísio, legal. Mas como é que um trauma na infância gera um adulto depressivo? Como? Como assim? Legal, boa pergunta. Como um trauma na infância gera um adulto depressivo? Sabe a corrente que é ligada por elos? Então, cada elo desse é uma ligação dos anos da minha vida. E esses elos só têm uma conexão. O primeiro elo, a infância. Então, daqui começou a decorrer tudo. Mas não é só isso. Vamos lá. Vamos falar mais profundamente sobre isso. Traumas da infância. E o primeiro trauma da infância que gera, isso é estudo. E é estudo científico, não só estudo científico, como pesquisa científica em pessoas, em grupos. E se identificou que adultos depressivos têm grande incidência de pessoas que sofreram abuso sexual com violência na infância. Abuso sexual com violência na infância. Não só a violência no abuso, mas eram pessoas que foram abusadas e sofreram violência, apanhavam demais. Então, esse é o primeiro dado muito forte que se ligou a pessoas com depressão, adultos com depressão. E lembra que o maior índice de pessoas que se deprimem são mulheres? Então, olha só. E os abusos sexuais na infância acontecem, na grande maioria, com mulheres. Não é? Então, presta atenção nisso. Abuso sexual com violência na infância gera adultos depressivos. Mas só isso? Bastou isso? Não, não bastou só isso, não. Bastou uma relação também de quem pratica esse abuso sexual. Sabe? Então, e geralmente o que acontece é que os abusos sexuais são cometidos por pessoas próximas, próximas. Eu atendo na terapia, tenho alunos que relatam isso.
Meu pai me abusou dos 7 aos 10, meu avô, meu tio, meu irmão, e que carregam até hoje um estado dolorido, né? Então, depende de quem praticou também. E não só de quem praticou, mas a intensidade, a frequência, por quanto tempo, em que situação isso aconteceu. E não só isso, não só isso. Tem a ver também com cuidados que essa criança teve para suportar isso, mas como isso pode acontecer? Como alguém pode ter cuidado com a criança? Ué, você já ouviu relatos? Eu tenho muitos relatos disso, que crianças dizem para a mãe: Mãe, o tio mexeu comigo. Cala a boca, menina. Como? Isso é impossível, seu tio ter feito isso. Cala a sua boca. Não é? Então, isso acontece. Ou a criança não consegue, ela não consegue verbalizar isso, mas ela transmite no comportamento dela a tristeza profunda, né? O aquietar-se, o isolamento, mas os pais não prestam atenção nessa comunicação silenciosa da criança e a criança passa por esse período guardando essa dor, né? Então, esse trauma de infância carrega a grande probabilidade, grande índice, não só probabilidade, mas grande índice de adultos depressivos. Né? Ora, se essa criança teve apoio, se essa criança teve auxílio, se essa criança foi levada para uma terapia, ou os pais abraçaram, cuidaram, tomaram providências, essa criança tem grande probabilidade de crescer e não vir a ser um adulto depressivo. Né? Então tá, como então resolver isso? Nós temos possibilidade de resolver? Sim, temos. Bom, corpo. Bom, se eu machuco o meu corpo, corto, quebro, adoeço, o que é que eu faço? Eu vou a um médico. Se eu estou muito magro, eu vou a um nutricionista. E assim por diante. Eu tenho vários segmentos médicos que podem me ajudar. Então eu tenho que fazer isso no meu corpo, não é? Então, corpo sofrido, médicos estão aí para isso mesmo, não é mesmo? E aí, qual é o caminho? Exames médicos, tratamentos, remédios, alimentação específica, balanceada, menos isso, menos aquilo, mais aquele alimento, é ou não é? Menos ovo frito, mais, sei lá, legumes. Então, além de medicamentos, uma alimentação adequada também faz parte do cuidado do corpo, né? Então, essa é uma parte. Outra parte é a mente. Como, como aceitar? Como aceitar? O ajuste do trauma mental. Como eu vou fazer isso? Então, parece que a nossa sociedade é muito focada em resolver problemas do corpo e não problemas das emoções, da mente, dos traumas infantis, que estão aqui. Mente e corpo é um sistema só. Aí a gente quer curar do corpo e esquece da mente. Então tem caminhos, ué. Se eu tenho médico, eu tenho psicólogos, tenho terapeutas, não é? Tem um monte de outros segmentos. Tem padres, tem guias, tem mentores, tem livros, tem um monte de coisa. Tem o autoconhecimento. Se eu não me conheço, e me conhecer é saber de onde eu venho, quem são meus pais, a minha família, o que eles eram, o que eles fizeram, por que fizeram, quando fizeram, o que eles sabiam, o que eles podiam. É conhecer a minha vida também. Então, isso é cuidar da mente. Não é só o remédio, é saber cuidar da mente, autoconhecimento. E isso tem caminhos, tem cursos, tem treinamentos, tem mentorias, tem leituras. Né? Então, eu devo cuidar da minha mente, das minhas emoções, com profissionais específicos. E não é o médico. Não é o médico. O médico vai cuidar do corpo. Né? Então, é preciso, gente, não tem como a gente cuidar desses traumas da nossa infância, ou traumas da vida mesmo, sem uma área específica, sabe? Não tem como. Cris, eu sou daquelas pessoas que eu gosto mesmo de fazer. Eu faço cadeira, eu faço correntes, colares, eu faço tudo, mas você não faz a sua autocura. Não faz, porque você está dentro do problema.
E quando estamos dentro do problema, nós não temos condição de ver, de sair. É preciso alguém para me dar a mão para eu sair do problema. Essa é a situação. Então vamos em frente. Quero te dar 3 passos. 3 passos. 3 passos para você poder gerenciar isso, né? Para você poder respirar, pôr a cabeça para fora d'água, respirar e ver mais um caminho lá embaixo, seguir, depois pôr a cabeça fora de novo, seguir até chegar no raso, porque você está no fundo, né? Então vamos assim, o que você vai fazer? Primeira coisa, indispensável, indispensável, autoconhecimento. Indispensável. Esse é um caminho que devia existir, deveria, desde o jardim de infância, se existe esse nome ainda na escola, desde o jardim de infância. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu venho e para onde eu vou? O que faço aqui? Né? Então, sem autoconhecimento não há cura interior. Sem autoconhecimento não tem como eliminar traumas de infância. Às vezes as pessoas acreditam que vão sentar com um terapeuta, com um psicólogo, ou mesmo numa mentoria, e ficam lá esperando que algo de fora venha, entre neles e ajuste tudo lá dentro. Não é assim que funciona. Está pensando como o remédio, né? O remédio você toma e espera o remédio fazer o trabalho, né? Eu não preciso de esforço nenhum. Então não vai funcionar assim. É preciso trabalhar. Eu fico pensando como os jovens de hoje, a geração de hoje, vai trabalhar questões da mente, da vida, se não se esforçarem, se não acreditarem que vai levar um certo tempo para eu mudar um hábito, que não é assim. Né? Eu fico pensando como podem suportar tudo, porque nada vai acontecer no apagar no clique da luz, no joystick do jogo, na internet tá rápido, né? A mente não é assim. Talvez apareça um programa que entre na minha mente e apague, me dê uma amnésia, mas a amnésia não cura, a amnésia apaga. É diferente, né? Tá bom, autoconhecimento é o primeiro. E sabe, como é que eu faço isso, a crise do autoconhecimento? Terapia, cursos, treinamentos. Eu quero, inclusive, recomendar um mini curso que eu vou dar em janeiro. É gratuito, ele é gratuito. E vai falar sobre eliminar traumas de infância. É gratuito, é um mini curso, né? Mas eu tenho mentoria. Se você quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho uma mentoria para isso. E são 10 encontros, é fantástico, é maravilhoso. Mas, primeiro caminho, autoconhecer-se. Segundo, identificar a dor. Não tem como identificar se você não se conhece, porque você tá, é como se tivesse com uma venda nos olhos, sabe? Então, para identificar a dor é preciso se conhecer. Mas claro, mas como é que eu vou? Pô, Cris, eu estou com depressão, legal. Então vamos lá. Você vai identificar a dor. Como? Vai lá no seu passado, lá no tempo de infância, o que era insuportável para você. Você se sentia importante? Você foi abusado sexualmente, moralmente, fisicamente? Você não pôde ter infância? Tudo isso são dores. Então não tem como você trabalhar traumas de infância sem tocar na dor. Mas muitos vão na negação. Não, eu não quero olhar para o trauma de infância. Eu não quero, já está no passado, é pedra em cima disso. Mas a pessoa continua sendo adoecida, não é? Tem que tocar na dor, Wes. Não vai ter cura se você não for lá e arrumar o machucado. E o machucado, para nós aqui dentro, continua sendo atual. Porque a nossa mente, ela não vive no passado nem no futuro, ela vive no hoje com tudo que ela é. Aquela dor do passado de 20, 40, 60 anos continua viva aqui dentro. Eu preciso mudar isso. Então, eu identifico a dor. E depois, o terceiro passo é aceite o que aconteceu. Aceitar não significa dizer que o que fizeram estava certo, que o meu pai estava certo, que a mãe estava certa, que o meu primo estava certo, que o meu tio estava certo, que o meu avô estava certo, que aquele vizinho estava. Não é isso. Aceitar é dizer isso sim.
aconteceu no passado. Eu não posso fazer mais nada. Lá eu era indefesa. Hoje, aqui, eu tenho recursos. É diferente, não é? Então, se você não aceitar o que aconteceu, você vai ficar brigando com a história, com o passado. Eu não aceito porque ele fez isso. Ele fez. Não tem como desfazer. Ele fez. Aquilo aconteceu. Você vai ficar brigando com o passado, adoecendo você. Então, aceita isso. E aceitar é um dos passos mais difíceis, né? É porque se eu aceitar, é como se eu dissesse ele estava certo. Não é isso, não. Não é isso, não. Tá? Para você soltar algo, é preciso aceitar que esse algo aconteceu no passado. Aconteceu. Vou soltar. Eu vou olhar para a minha vida sem isso. Agora, o que costumam fazer é: ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez. Ih, já foi, tira da sua frente. Você está 20, 30 anos depois e continua, ele fez isso? Tira da sua frente. Né? Mas para tirar, você tem que aceitar. Isso aconteceu. Mas tem outros processos, não é só esse. Tem outros. Tem alguns outros passos para serem dados, né? Mas não dá para fazer tudo aqui. Isso aqui é uma live, né? Muito bem. Depois, o quarto é desapegue. Eu disse que eram 3, eu estou passando 4, porque o autoconhecimento entrou antes dos 3. Desapega. Desapega disso, larga a mão disso. Você não precisa mais. E desapegar é quase como perdoar. Desapegar é soltar. Perdoar é dizer: você só fez o que você sabia. Você só fez o que você podia fazer de melhor naquele tempo, e foi isso que você fez. Vai, segue sua vida. Entende? Perdoar é isso. É entender que o outro só soube fazer aquilo, ainda que fosse horrível que ele fez. Segue sua vida, amigo. Não precisa mais estar comigo. Enquanto você alimentar a raiva e a mágoa, essa pessoa vai estar com você. Aquele acontecimento vai estar com você te machucando e te adoecendo. Então, esses são caminhos práticos para você soltar isso, sabe? Qual é o caminho, a crise da liberdade, então? Então, falando de liberdade, porque você cultivar essa mágoa, esse acontecimento do passado com você, não é liberdade. Quanto você remoer ressentimentos, mágoas do que fizeram, você não vai sair daí. Você vai continuar aí. Aí uma pergunta que pode ser trágica, mas você gosta disso? Você gosta disso? Claro que não. Então, por que você não para de olhar para isso? Por que você não para? Porque doeu. Se fosse com você, a crise, tá, mas você está grudada no passado. Larga, perdoa, faz um desapegue-se. Porque senão você nunca vai melhorar. E não é remédio que vai tirar isso da sua frente. Não é o tempo que vai tirar isso. Se fosse o tempo, já teria tirado, é ou não é? Quantos anos faz que você tem isso? Esse trauma de infância te enlouquecendo na cabeça. Qual é o caminho para a liberdade? Dois caminhos para nós acabarmos a nossa live. Primeiro, mini curso gratuito e online em janeiro. Fica atento, fica ligado, assiste as lives, veja as postagens que eu vou colocar nas minhas páginas, tá bom? Segundo, uma mentoria, ela é muito mais profunda. Então, são 2 caminhos para a liberdade que eu quero indicar. Claro que tem caminhos, né? Ir ao médico, ir ao psicanalista, ir ao psicólogo, ao terapeuta, vai neles. Mas tem 2 caminhos que eu conheço, que eu vivo, o mini curso e a mentoria. E eu quero convidar vocês. Você quer sair da depressão? Você não é o que aconteceu com você. Presta atenção nessa frase. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe hoje. Você é o que você escolhe ser hoje.
Você cresceu, você é adulto, você pode escolher. Tira da sua mente. Eu posso ajudar você? Bom, se você gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa live, manda um aviãozinho aí para os seus amigos, compartilha, talvez alguém pode ouvir um pouco essas coisas e libertar o coração dessas dores do passado, tirar da mente esses magos do passado e ser feliz, ter saúde. Menos remédio, que o dinheiro sobre, não para o remédio. Que você saia da cama, saia de dentro da casa escura, encontre pessoas, seja feliz. Saia do passado, viva o presente. Né? Então manda para essas pessoas. Né? E me segue aqui no YouTube, no Face, no Instagram, no TikTok. Eu quero agradecer a todos vocês. Luciana, obrigadão, viu? Compartilha sim, faça o mini curso. A Luciana diz, quando meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Começou aí a minha... É isso aí. Imagino como deve ter sido doído para você. As crianças sofrem porque elas são crianças, né? Mas quando a gente cresce, a gente pode fazer um upgrade da criança interna e diz para ela, criança, eu estou aqui com você, quero te ajudar, eu aprendi outras coisas que vão te ajudar. Vamos comigo nessa vida que é melhor assim. Né? Gratidão, Melissa, um beijo muito grande, hoje à noite vamos estar juntos também na live hoje. Né? Um abraço para todos vocês, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.